graça e a paz, irmãos. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Podemos ler do 23 ao 25. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque antes estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Senhor, nós mais uma vez colocamos Tua palavra diante do Senhor. Queremos ser pastoreados por Ti nessa manhã, continuar sendo pastoreados, que o Senhor use de compaixão conosco, que o Senhor possa nos ungir mais uma vez, Senhor, abrir os nossos olhos, e como o Senhor prometeu que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz, elas conhecem o Senhor e seguem o Senhor. Nós realmente queremos conhecer a Tua voz e queremos seguir o Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por nos conduzir até aqui, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, por amor do Teu nome. Nos ajude a falar como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada tem me faltado, Senhor. Ó, Senhor, Tu realmente é o nosso governo, e nós queremos sujeitar nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Ontem, pela graça do Senhor, começamos a falar daquele encargo tão precioso que o Senhor entregou a Pedro. No começo o chamou para ser pescador de homens. E no final, depois da ressurreição do Senhor, disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, entre as redes da pescaria, o Senhor migrou Pedro para o cajado. No começo, na primeira pesca, as redes se romperam. E quantas lições nós temos ali? Se você olhar o final do texto de Lucas, capítulo 5, você vai encontrar que eles eram sócios, Pedro, Tiago, João. Eles tinham uma empresa, eles eram empreendedores. E o chamamento de Pedro para a pescaria, como pescador de almas, não poderia levar esse cunho empresarial para o ministério. Por isso aquelas redes se romperam. Lá no final, depois da carreira, no final do ministério de Pedro, ele recomenda que as pessoas iam querer fazer negócio de nós, né? Negócio de vós. Então, o Senhor tratou com essa possibilidade de mistura empresarial com ministério espiritual. As redes de Pedro se romperam. Não apenas porque Pedro foi pescar sozinho, mas porque a motivação precisa ser purificada. Então, muitas vezes as nossas redes se rompem porque as nossas motivações não são puras diante do Senhor. E o Senhor deu uma grande lição. Ele queria que aquela sociedade continuasse, mas não na esfera natural, e sim na esfera do reino em Cristo. Agora nós somos parceiros do reino do Senhor, encabeçados por aquele que é o pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. É muito interessante que quando Jesus fala em João 10 sobre os mercenários e os pastores, os mercenários eram pessoas boas, eles eram contratados para cuidar de rebanho, só que as ovelhas não eram deles. E eles eram simplesmente profissionais, e quando eles vir o lobo, eles se afastam. De alguma maneira, a diferença é que o bom pastor dá o seu sangue, a sua vida pelas suas ovelhas. E o mercenário se alimenta do sangue das ovelhas. O sistema existe porque ele se alimenta do sangue das ovelhas, ele tira das ovelhas. Lá em Ezequiel 34, o Senhor reclama várias vezes, e ele fala: ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Aqueles pastores que não tratam das ovelhas, que não cura as que estão feridas, que não apacentam as ovelhas, mas se apacentam a si mesmos. O Senhor falou que ia ferir esses pastores.
E ele mesmo seria o pastor que ia conduzir o seu rebanho. E num outro texto ele profetiza, usando o profeta, de que o Senhor daria pastores que apacentariam o seu rebanho segundo o seu coração. Agora, irmãos, o Senhor, como a gente meditou ontem na palavra dele, de que somente depois que Pedro, ele nega o Senhor por 3 vezes, e o Senhor restaura Pedro, aquele Pedro que antes era autoconfiante em si mesmo, ele agora chega ao seu próprio fim. Depois desse quebrantamento de Pedro, da autoconfiança, de entender que ele não é maior do que os seus irmãos, e que ele não poderia liderar os seus irmãos de qualquer maneira. Depois que Pedro chega ao seu fracasso, foi que o Senhor entrega o cajado para ele. Em outras palavras, muitas vezes temos poucos irmãos e irmãs com encargo espiritual, porque nós não estamos sendo quebrantados o suficiente. Ainda estamos inteiros, precisamos chegar ao nosso fim. Estamos com muita força. Nós podemos lembrar quantas vezes o Senhor teve que tratar com Pedro antes de entregar o seu cajado, antes de convidar Pedro para apacentar as suas ovelhas. A primeira vez, de maneira assim mais ordinária, de maneira mais clara ao ministério, foi nessa pesca. Mas quando chegamos em Mateus 16, o Senhor fala para Pedro que ia dar as chaves do reino para Pedro. E ali já é um nível um pouco mais alto do que o chamamento para lançar redes. Aquilo ali representa o ministério da palavra. Quando o Espírito Santo viesse no Pentecoste, em Atos 2, Pedro deveria se levantar e abrir as chaves do reino para os judeus através do ministério da palavra. Ele deveria ir na frente. E muito interessante que logo em seguida dessa narrativa em Mateus 16, quando o Senhor fala que ele deveria ir a Jerusalém e ali ele ia ser escarnecido, maltratado e crucificado, Pedro toma o Senhor à parte e começa a repreender o Senhor. E o Senhor olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Tu não cogita as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens ou da terra. Ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Não precisamos querer ser tão investigativo, porque as controvérsias sobre esse texto são muito grandes. Mas eu, particularmente, penso que podemos ter liberdade assim. Todas as vezes que o Senhor te dá algo para fazer com seus irmãos, em relação ao serviço, em relação à palavra. Se você usar isso para se assenhorar das pessoas, como Pedro fez isso para se assenhorar do próprio Senhor, e ele repreende o Senhor, ele quis controlar o Senhor naquele momento, nós estaremos dando lugar a Satanás. Em outras palavras, não há diferença entre você e Satanás, é a mesma coisa. Não em natureza, mas na esfera da ação. Satanás, que era aquele anjo de luz, dotado de dons, seu grande problema foram 2, especialmente. Primeiro, que ele não se contentou com o limite que o Senhor deu para ele. E quanto disso nós temos no nosso coração? Nós queremos ir além, nos achamos melhores. E em segundo lugar, ele quis se apoderar daquela autoridade que não lhe pertencia. Ele quis manipular os anjos, inclusive a criação. Quando que isso começou a acontecer no coração desse querubim ungido? Olhando em Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vamos ver que ele passou a se admirar. Às vezes é bom quebrar um pouco dos espelhos em casa, viu? Nós temos muito espelho. Irmãos, quando nós começamos a nos admirar, então nós começamos a achar que somos dignos de mais alguma coisa. Somos melhores do que as outras coisas. Lembram dos irmãos unidos, nossos amados irmãos que têm tanta riqueza que está diante de nós nas literaturas, mas eles começaram a se admirar. Eles pegavam os livros deles e os livros dos outros e falavam assim: será que esse livro dos outros tem alguma coisa para nos acrescentar? Será que eles podem nos ensinar alguma coisa? Não, não podem. Nós atingimos o topo, ou seja, você não precisa ler mais nada. Então você mesmo avalia e autentica o veredito final sobre você. Você é o melhor. Foi isso que Satanás fez.
Então assim, o inimigo é expert em querer nos promover, em nos colocar no centro das atenções, em nos levar a estar acima das atenções. Então quando o Senhor deu aquelas chaves a Pedro, Pedro agora passa a repreender o Senhor. Ele quis fazer uma coisa boa, mas o ato de controlar foi detestável. Então o Senhor teve que tratar com esse princípio de autoritarismo, de controle, de manipulação em Pedro. Ali, se o Senhor mostra para nós que se o Senhor nos encarrega com algum serviço espiritual, temos que ter esse cuidado, irmãos, para não nos autocontemplar e achar que somos alguma coisa. Todo mundo é simples e humilde, até ter dinheiro e poder. Não é verdade? Às vezes você tem um funcionário na empresa, ou você é o funcionário da empresa, você é o melhor funcionário naquele cargo que você tem. Você chega cedo, você coopera, você é eficiente, é excelente. Aí seu chefe fala assim, eu acho que eu vou promover esse bom funcionário. Pronto, você estragou tudo. Às vezes vai se tornar um demônio dentro da empresa. Não é todo mundo que pode ser promovido. E às vezes somos assim. Até a gente entender que o crescimento no reino é para baixo e não para cima, que somente aqueles que estão rolando para baixo é que estão crescendo, nós vamos tropeçar nessa questão do serviço. Quando Salomão estava edificando a casa, está lá em Reis, diz que não poderia haver barulho na casa, porque a casa é um lugar de adoração. Mas os barulhos tinham nas pedreiras, porque lá podia ter barulho de ferramenta. Então lá se prepara as pedras. E depois que aquelas pedras eram lavradas, elas tinham que rolar e chegar ao seu lugar e se assentar no seu lugar. As pedreiras estavam no lugar mais alto do que o lugar onde a casa era edificada. A casa não é edificada lá em cima, ela é edificada embaixo. Como aquele Monte Hermon lá na terra de Israel. Parece que ele está acima, mas ele está abaixo. E aí o que acontecia, irmãos? Quando as pedras eram devidamente tratadas, elas rolavam e se encaixavam no seu lugar e nem precisava de argamassa. O que nos mantém unidos é se o Senhor está trabalhando conosco, essa rocha que é Cristo e as circunstâncias que Ele provê. E nós estamos nos permitindo ser rolados para baixo, não para cima. Não queira os lugares mais altos, como o inimigo quis, os postos mais altos. E aí nós vamos ter peso, pela graça de Deus, para estarmos uns sobre os outros e um aos lados dos outros. Quando nós precisamos de muita estratégia para nos manter juntos, significa que não temos peso espiritual. Só a revelação de Cristo em nós, a maturidade cristã vai nos manter unidos. O amor do Senhor governando o nosso coração nos mantém unidos. Então, queridos, o Senhor tratou isso com Pedro. Mas quando chegamos no capítulo 17 de Mateus, o Senhor levou eles ali aquele monte da transfiguração, assim conhecido, e se revelou diante de Pedro e mais 2 discípulos com eles, e ali apareceram Moisés e Elias. Você imagina, está Deus com seu filho, Moisés e Elias. E quem teve que falar? Pedro. Interessante que ele não pediu a palavra, né? Ele falou. Né? E agora o Senhor teve que tratar com Pedro novamente. A gente lembra do episódio, né? Até que todos se foram cobertos por uma nuvem, e eles caíram de bruços, e só o filho apareceu, e Deus falou, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Não é você, é ele. E também não é Moisés, e também não é Elias. É ele, que é o meu filho amado. Quanto treinamento isso está dando a Pedro ali. Irmãos, o Senhor foi tratando com Pedro de diferentes maneiras. E mesmo depois que Pedro está sendo usado como apóstolo no livro de Atos, o Senhor continua tratando com Pedro. Certa vez na casa de Simão Curtidor, lá estava ele jejuando e ele teve uma visão muito estranha lá no terraço, que o Senhor mostra aquele lençol vindo do céu nas 4 pontas amarradas, cheio de animais, quadrúpedes e répteis ali dentro. E o Senhor fala com ele, Pedro, mata e come. Os irmãos lembram qual foi a resposta de Pedro? Não, Senhor. Quer dizer, você é o Senhor, mas eu sou também. Como é que você fala não para o Senhor?
Em outras palavras, você é o Senhor, mas nessa visão aqui não dá. A visão era estranha, mas a palavra, a voz era do Senhor, e nós somos guiados pela voz. E aí surge a pergunta: o Senhor nos guia em circunstâncias e percepções diferentes e estranhas, mas a voz é dele. O que nós vamos de fato seguir? Nossa mente subjetiva, a circunstância ou a voz do Senhor? Precisamos realmente ser encabeçados pelo Senhor, seguir a voz do Senhor. Isso se repetiu por 3 vezes. Interessante que nessa hora Simão estava no lugar que ele não queria estar. Um anjo apareceu a Cornélio, ele era um centurião da corte italiana, e Cornélio, obedecendo a voz do anjo, manda chamar Simão. Só que na casa tem 2 Simãos, tem o Simão curtidor e o Simão Pedro. E ele tem que prestar muita atenção qual Simão ele tem que chamar. São 2 Simãos. Simão Pedro estava no lugar que ninguém queria estar como judeu, porque aquele lugar era na ilha de Jope, era na terra de Jope. E ali havia aquele beira-mar, e aquela profissão era considerada como imunda para alguns. Porque o curtidor tinha que pegar aqueles animais recentemente mortos, aquelas peles de animais, que vinha com cheiro de carniça, e tinha que limpar com muito cuidado, lavar com cuidado, colocar no fogo para curtir, no calor do fogo, até aquela pele estar flácida, flexível, para fazer os odres novos que poderiam conter o vinho novo que o Senhor falou. Muito interessante que, segundo a história antiga de Israel, os melhores odres vinham de Hebrom, porque o vinho novo se coloca em odres novos, porque ele entra num processo de fermentação, e se aquele odre não for flexível e for já atingir um tempo de estar ressecado, ele vai romper e vai se perder tanto o odre quanto o vinho. Havia uns odres assim baratinho, quase essas lojas de R$1,99 que a gente encontra. Você paga menos, está tudo pronto, mas não consegue comportar o vinho novo. E Pedro conhecia isso. Os melhores odres vinham de Hebrom. Quando você lembra da história da conquista da terra de Canaã, você sabe onde Caleb quis honrar o Senhor, no Monte Hebrom. Por quê, irmãos? Ali estavam aqueles 3 gigantes que representam os níveis mais perigosos da conquista do povo de Deus. Você chega em Luz, na cidade de Luz, representa a revelação. E aí você vai caminhar para Betel, que é a casa de Deus. Mas o Senhor não quer só casa, Ele quer maturidade na casa. E aí representa Hebrom, que é o nível do corpo atingindo plenitude de maturidade na casa de Deus. Então os piores inimigos estão lá em Hebrom. São aqueles espíritos especializados em seduzir especialmente os líderes, ministros da palavra, pastores, para simular e introduzir heresias que nos levam a estarmos distantes de Cristo. Quando você pega os 3 nomes desses gigantes em hebraico, é muito interessante, que não são nomes terríveis e assombrosos, são nomes muito bonzinhos. Um é alvejante, representa a santidade, pureza, parece, mas não é. O outro fala de sulco, por onde passa a provisão. No lugar da provisão vir da cabeça pelo Espírito, através da palavra, tem que passar por Ele. Só. Não da comunhão do corpo de Cristo, onde cada um contribui com a sua parte. Deus usa os seus servos, mas só Ele contém a plenitude. E nós precisamos ser complementados uns pelos outros. Amém, queridos? Não podemos constituir ou aceitar um novo vicário de Cristo na terra. Só há um intermediário entre Deus e os homens, e esse é o seu Filho. Todos nós precisamos estar aos pés do Senhor e sermos conduzidos juntos pelo Senhor. Porque cada um tem uma parte, mas a plenitude está em Cristo. E nós aprendemos uns com os outros. Então, irmãos, quando nós olhamos Pedro ali, muito interessante. O Senhor fala para Pedro, mata e come. Ele fala, não, aí não. Mas, quando esses soldados estão chegando ali, o Senhor fala para Pedro,
Tem alguns homens aí te procurando, você vai sem perguntar coisa alguma. Que dureza. É exatamente assim, irmãos. Aqueles irmãos que o Senhor coloca para servir, o Senhor precisa tratar um pouco mais com eles. Por quê? Porque eles vão conduzir o seu povo a Cristo ou não. E aí, quando esses soldados chegam, Pedro os acolhe e entra na casa de Cornélio com aquela sensibilidade maravilhosa que ele tem de pescador, mas estava no processo de ser um pastor. Vocês sabem que não é lícito a um homem judeu entrar na casa de gentios e comer com eles. Ou seja, vocês são aqueles animais imundos que está lá no Velho Testamento. Mas o que vocês querem? Que Deus mandou aqui? Meu Deus, é assim que representa o Senhor? E aí ele começa a pregar, e assim como o Filho calou a Pedro, o Pai calou a Pedro, o Espírito Santo também interrompeu a Pedro. Antes de Pedro terminar, o Espírito Santo caiu sobre aqueles ouvintes, e eles foram cheios do Espírito Santo, e o Senhor mexe novamente com Pedro em relação a seguir a voz, e não a um sistema de coisa pré-ordenada. Porque Pedro olha aquilo e fala, e agora? Poderemos nós recusar as águas do batismo a estes que, como nós, receberam o dom do Espírito Santo? Porque, irmãos, o livro de Atos é um livro de experiência, de testemunho da ação de Cristo pelos apóstolos, no Espírito, na igreja. Não é um livro de doutrina. E o Senhor está quebrantando ali todas as estruturas da liderança de Pedro. Porque em Atos 2, 36 e 37, ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você tem arrependimento, fé e batismo. É uma regra? Ah, é? É. Tá bom. Então quando chega em Atos capítulo 8, eles se arrependem, eles creem no Senhor Jesus Cristo, são batizados e não recebem o poder do Espírito Santo. E aí tem que ir João e Pedro impor as mãos sobre ele. Então já quebrou esse ensino de Pedro. O ensino é verdadeiro, mas quantas vezes a gente quer nós queremos ser ortodoxos ao pé da letra e menosprezar o Espírito Santo e a autoridade do Senhor. Quando chegamos em Atos 9, o Senhor muda novamente a situação e Paulo recebe o Senhor no caminho de Damasco e um discípulo chamado Ananias, que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, parece Melquisedeque, e ele batiza aquele que seria o apóstolo. Ué, não é só os apóstolos que podem batizar ou quem eles orientam? E agora nós chegamos um pouco mais à frente, no capítulo 19, você tem pessoas que foram batizadas, mas nem sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo. E agora você pega a história de Pedro ali, mas além deles receber o Espírito antes de se arrepender ou de confessar o Senhor, de eu terminar a mensagem, eles ainda são gentios, complicou mais ainda. E eles tiveram que ser batizados. Quando Pedro chega em Jerusalém, a igreja encurrala Pedro na parede. Você entrou na casa de gentios e comeu com eles. Irmãos, como é que você vai criar um sistema desse jeito? Que tudo que você começa quebra. Ou seja, nos assuntos fundamentais, nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O corpo de doutrinas centrais da fé. Né? Mas os assuntos que são flexíveis, ainda que são bíblicos, mas não são centrais, tem que ter flexibilidade. Quando você olha Romanos capítulo 14, é uma outra situação, porque Paulo fala assim, um crê que tudo pode comer, e o outro come legume. Um guarda dia, o outro faz separação entre dia e dia, o outro já não faz, e vocês não têm que julgar uns aos outros. Eu falei, poxa, não era melhor Paulo falar que o sábado é um tipo de Cristo, não precisa guardar o sábado? E que todas as coisas pela palavra, pela oração são purificadas, pode comer? Por que ele deixa os irmãos se quer guardar o sábado, ou se não quer comer e se quer comer? Por que deixou essa flexibilidade? E que interessante, né, irmãos, que ele, como alguém que trabalhava em relação à defesa da fé, a verdade do Evangelho, ele era tão rigoroso, mas no tocante aos assuntos que são pastorais, circunstanciais, e estão na esfera da transição
de uma igreja nova para a maturidade, nós temos que ter flexibilidade e respeitar os anciãos que Deus colocou em cada cidade. Porque se Paulo fala, pode comer tudo o que vocês quiserem, ou não precisa guardar o sábado, talvez até eles fariam isso. Mas fariam porque Paulo falou, e esse é o problema, e não porque eles viram Cristo. Eles deixariam de guardar o sábado como descanso, não porque tinham entrado no descanso, mas porque Paulo falou. E esse é um grande problema. Então Paulo respeita a complementação cultural entre judeus e gentios. Ele não queria que todo mundo virasse uma coisa só. Ele respeita a estatura espiritual. Ele não dá qualquer alimento às pessoas. Aos novinhos leite, aos mais velhos, mais maduro alimento sólido. Não dá para dar a mesma comida para todo mundo, a não ser quando é uma palavra geral. E ele respeita a iluminação espiritual. Que coisa terrível, irmãos. É quando nós somos induzidos a praticar coisas que o Espírito Santo não está falando conosco. E esses pontos que não são fundamentais, nós temos que ter flexibilidades. Porque a nossa comunhão é na pessoa viva do Senhor. Mas os níveis de espiritualidade são distintos. E nem todos estão no mesmo nível espiritual. E isso tem a ver com pastoreio, na questão de pastoreio administrativo local e apostólico. Senão nós vamos nos dividir por coisas não divisíveis. Irmãos, o Senhor estava tratando com Pedro. Então, quando o Senhor fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ainda que ele seria um apóstolo, mas o seu coração tinha que ser pastoral. E todo o seu ministério deveria, de alguma maneira, promover essa unidade, essa comunhão, essa proteção ao rebanho, para que todos pudessem caminhar seguindo o Senhor, ainda com as suas diferenças circunstanciais, culturais, mas não fundamentais. Fundamental, sim, temos que ser unidos na fé objetiva do Evangelho. Amém, queridos? Então, que coisa gloriosa, irmãos, como o Senhor foi trabalhando com Pedro, e quando nós olhamos agora as suas duas epístolas, ainda que o foco é o reino, e ainda que ele está escrevendo a irmãos na dispersão e falando em vários lugares, o coração de Pedro é pastoral. E ele fala que nós agora, que antes éramos ovelhas desgarradas, agora nós somos rebanho do pastor e bispo de nossas almas. Nós nos convertemos a ele como pastor. Ele vai nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, por amor do seu nome. Nos converter ao pastor. Irmãos, é possível sermos ovelhas não convertidas ao pastor que é Cristo. Um sinal de que o Senhor está nos conduzindo como pastor é que Ele nos conduz aos pastos verdejantes. O bom pastor não conduz as ovelhas para onde não tem comida fresca, aonde não tem descanso e proteção. Temos que estar atento a isso, irmãos, que Ele nos apacenta pela Sua palavra. A palavra do Senhor deve nos dirigir, nos alimentar, dar norte à nossa vida e nos manter protegidos nele. Quando nós começamos a perder a esfera da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado que pode ser que não estamos sendo mais conduzidos pelo bom pastor. Ainda que os pastores, entre aspas, estejam querendo nos conduzir. O Jamê Nobre, que se tornou um amigo meu e alguém que eu respeito, uma vez ele falando a irmãos que têm responsabilidade espiritual, ele usou uma metáfora que me chamou a atenção. Ele falou, vocês já repararam que a maioria dos pastores no campo tem cachorros, que são chamados de pastores? Cachorros pastorais. Qual é a função desses cachorros? Ajudar o pastor a conduzir as ovelhas. Ele falou, então, irmãos, de alguma maneira esse é o nosso
Essa é a nossa função. Não pensa que você é alguma coisa. É só um cachorro ajudando o pastor a conduzir as ovelhas. Você não é um lobo. Você não é um lobo, mas você é um cachorro. Quando você achar que você é alguma coisa, lembra que você é só um cachorro. Eu achei forte aquilo. É humilhante. Ele falou, mas é para humilhar mesmo, irmão. Precisamos ser humilhados. E eu achei aquilo interessante. Nós somos colaboradores dele. Ele é o bispo e o pastor que apacenta o seu rebanho. Nós somos só co-pastores, aqueles que de fato são chamados para esse encargo. E agora, irmãos, quando Pedro está escrevendo, chegamos ao capítulo 5, ele fala assim, da sua primeira epístola, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, 1 Pedro capítulo 5, ou seja, aqueles que foram colocados nessa função pastoral, que são os supervisores, são aqueles anciãos. Eu, presbítero, com eles. Ele não fala assim, eu, apóstolo. Não. Eu, presbítero com eles. Que coração maravilhoso era o coração de Pedro. Porque, irmãos, quando você tem alguém que está exercendo autoridade, que ele perdeu esse coração pastoral, ele machuca o rebanho. E isso é um perigo. Presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Lembra-se que ele sofreu pelo seu rebanho. E ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. No sentido de alimentar, manter unidade, proteger, vigiar para que os lobos e os falsos mestres não se introduzam. E, sobretudo, manter o alvo. Se quisermos identificar alguém que tem responsabilidade espiritual, uma das funções dele é essa: manter o alvo em Cristo. Nunca tirar os olhos do Senhor para nós. Aquele que tem encargo de estar à frente ou de manter à frente do povo, a função dele é manter o alvo em Cristo. Sempre na palavra, sempre em Cristo. Então, irmãos, e ele fala, não por constrangimento, mas espontaneamente. Aqueles que têm encargo porque o Espírito Santo levantou, eles fazem por amor. Espontaneamente. Como Deus quer. Ah, que dependência. Como Deus quer. Não é porque você é agitado que você vai ter que agitar todo mundo. E não é porque você é devagarzinho que você vai querer que todo mundo seja devagarzinho. Que bom que Deus põe um irmão como Pedro do lado de João. Um é uma tempestade, o outro é uma calmaria, né? Aí tem que trazer o equilíbrio. Como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Porque Pedro já deixou as suas redes, que era ali um cunho de renda profissional. É o Senhor que vai prover, ainda que Ele use os irmãos para prover. Mas de boa vontade, a motivação é essa. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não dominar o rebanho do Senhor. Antes tornando-vos modelo do rebanho, ou seja, você é ovelha. Amados irmãos, somente alguém que é ovelha pode ajudar outro que é ovelha. Somente alguém que é apacentado pode ajudar a apacentar. Somente alguém que ouve o Senhor pode convidar o povo de Deus a ouvir o Senhor. Somente alguém que se sujeita pode de fato desejar que os irmãos se sujeitam. Por isso que o Senhor reclama lá em Ezequiel, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Não estão sujeitos a ninguém, não prestam conta a ninguém, não ouvem ninguém.
e se transformam em lobos, porque devoram as ovelhas depois. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O Supremo Pastor, o dono do rebanho, o dono das ovelhas. Então, irmãos, Pedro de fato foi aquele apóstolo que tinha um coração pastoral e ele ajudou as assembleias locais e ainda pelas suas cartas a expressar esse perfume de Cristo e manter o rebanho unido. Por isso ele fala de família, marido e mulher, ele se dirige aos jovens, ele se dirige aos patrões, ele se dirige aos empregados, ele se dirige aos servos, ele fala de estarmos debaixo de autoridade constituída, ou seja, ele leva o cristão a viver uma vida como um ser social, uma vida integral que honre a Deus também na sociedade. Essa é uma das funções dos irmãos que têm cargo pastoral. Tratar com pecado e ajudar as pessoas a serem livres para honrar a Deus em todo o sentido da nossa vida. Amém? Bom, queridos, olhando para esse lado do pastoreio, eu queria tentar deixar uma clareza sobre essa questão do pastoreio. Inclusive, não poderia deixar de mencionar um livreto do irmão Ernie, que é A Tarefa de Pastorear. O irmão Delso publicou. A gente espera em uma semana, 10 dias mais ou menos, ter no site da Editora dos Clássicos para poder servir quem desejar. Mas ele também acredita, e eu fiquei muito feliz com isso, que nós temos pelo menos, não como uma doutrina, mas como uma experiência de exercício do ministério, 3 níveis de pastoreio. E ele concorda, como muitos irmãos, que o primeiro nível, não assim em ordem hierárquica, mas sim como didática, é o pastoreio apostólico, como nós estamos tentando compartilhar, que é aquele texto de Efésios capítulo 4, verso 11, quando ele diz que Deus constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esse irmão Ernie, ele menciona um texto do irmão McIntosh, e ele fala assim, que foi um dos irmãos unidos, um mestre na palavra. Ele fala o seguinte, que eu fiquei muito impressionado quando li o que o irmão McIntosh escreveu. Foi uma confirmação para o que eu entendia sobre esse assunto. Quero apenas enfatizar que o pastor mestre de Efésios 4:11 não é um ancião de uma igreja local, meramente, como eu havia entendido durante muitos anos. Ou seja, o irmão Ernie está dizendo que aqueles ministérios que estão em Efésios 4:11, quando ele diz, e a uns Deus colocou como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aquele e no grego, ele une as duas palavras pastor, mestre. E ele entende, como o Atmani e outros estudiosos da palavra, que os mestres e pastores fazem alusão a essas palavras a uma pessoa só. Que aqueles que são mestres devem ensinar, mas como pastores, ou com um coração pastoral. E aqueles que têm mais encargo pastoral devem se dedicar na palavra para ele pastorear, porém ensinando a palavra. Não exercitar um pastoreio fora da palavra. Estamos claros nisso, irmãos? Mas quando você tem um mestre que não tem um coração pastoral, meu Deus do céu. A palavra pode virar uma ferramenta que corta mais do que qualquer uma outra ferramenta. Use a espada numa mão para enfrentar os inimigos, mas o cajado na outra mão para manter as ovelhas alimentadas e unidas. Claro que a palavra nos corta, mas é o Senhor que nos corta. Amém, queridos? Então ele tá mostrando que essa função de pastores e mestres, na verdade Deus uniu isso numa pessoa só. Mesmo aquele que tem mais encargo pelo pastoreio,
ele deve procurar amadurecer na palavra para ele ser um mestre no sentido de capacidade para ensinar. Então, o irmão Ernie segue dizendo: quero apenas enfatizar que o pastor mestres em Efésios 4:11 não é o ancião, como eu havia entendido durante muitos anos. Aqui o pastor mestre é apostólico. Ele é enviado a todo o rebanho de Deus. Entre parênteses, é o Senhor que demarca o limite espiritual de cada um. Não é que alguém sai por aí andando por si próprio. As relações têm que ser espirituais. E ele se move de assembleia em assembleia, exercitando o dom que o Senhor lhe deu, nessa questão de edificar todo o corpo de Cristo. Eu não entendo tudo o que o Senhor tem em mente com respeito à atividade dos pastores mestres. E esse irmão já é um irmão com mais de 70 anos. Mas penso que parte da responsabilidade deles é estar envolvidos com o encorajamento do povo de Deus e ajudá-los a participar desse assunto de pastorear o povo de Deus. Esse é o coração que o Senhor lhes deu. De acordo com o meu entendimento, segue o irmão Ernie, os pastores mestres sempre fazem isso em cooperação com os pastores administrativos, ou seja, os presbíteros de cada cidade. Da comunhão com os anciãos nas cidades, então eles perguntam: podemos ajudar em alguma coisa? Ou seja, eles não vão para estar sobre os anciãos, como coronéis, mas eles vão para colocar o ombro juntos para servir nessa arte de pastorear e ajudar os irmãos. Muitos desses irmãos trabalham, ou desses anciãos locais, eles trabalham o dia todo, e é difícil para ele achar tempo para pastorear o rebanho. O Senhor, em sua infinita misericórdia e cuidado para com os seus, coloca no corpo aqueles que se movem entre o povo de Deus e se entregam principalmente ao serviço de pastorear e ensinar os filhos de Deus. Mas sempre fazem isso em cooperação e submissão aos pastores administrativos, ou seja, os anciãos locais que estão no rebanho, entre parentes, em cada cidade. Eu achei isso maravilhoso, que enquanto há irmãos que têm encargo nas localidades de abrir a palavra, que são mais mestres ou profetas, existe também aqueles irmãos que têm encargo pelas localidades, mas também para ajudar os pastores locais a cuidar do rebanho, a gastar tempo, não tanto falando sempre, mas muito mais ouvindo. E não fazendo por eles, mas ajudando a como eles fazerem. Porque, irmãos, se os anciãos estão servindo as localidades, eles também são vulneráveis a tantos perigos. E todos precisamos de cuidado mútuo uns dos outros. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto a ser ressaltado é esse pastoreio apostólico. Que aqueles irmãos que servem as localidades têm que ter cuidado para não soltar uma bomba na assembleia local e depois ir embora. Uma das funções dos irmãos, não bem funções, mas um dos princípios e do desafio de alguém que serve as localidades é que quando ele chegar na localidade, sua primeira tarefa não é abrir a palavra. Sua primeira tarefa é estar aos pés do Senhor. E procurar saber: Senhor, o Senhor que apacenta esse rebanho, o que o Senhor está falando com esses irmãos? Qual que é a necessidade desses irmãos? Quais são os perigos que esses irmãos estão enfrentando? Irmãos, o ministério da palavra, ele tem a função de transmitir em palavras inteligíveis aquilo que o Espírito Santo está falando intuitivamente no espírito do rebanho. Quando nós encontramos alguém que tem um ministério da palavra e ele está no Espírito Santo, ele vai funcionar com o ministério da palavra para trazer clareza daquilo que Deus já está falando e às vezes nós não estamos entendendo totalmente. Ele vai confirmar o que já está sendo feito, mas ele vai alargar a visão
e o nosso entendimento pode ser renovado e aprofundado. Mas se não houver essa delicadeza de estar aos pés do Senhor, pode ser que se traga uma palavra muito boa, mas não é exatamente o que o Espírito Santo quer falar naquele lugar. Por isso, irmãos, é muito mais fácil a gente pegar um assunto, um esboço, você põe ali na sua Bíblia, na sua pasta, em cada cidade você prega ela. Que não dá muito trabalho, você não precisa nem orar, já está tudo pronto, mecanicamente pronto. Mas você está diante do Senhor para ser ungido pelo Senhor e ter encargo espiritual, isso realmente é um desafio de envergadura, para não atrapalhar o Senhor. Então, irmãos, isso tem a ver com o pastoreio apostólico, daqueles irmãos que, por mais que sejam mestres ou profetas ou outros encargos que tenham, mas o seu coração tem que ser alimentar o rebanho, manter o foco do rebanho, cuidar da unidade, fortalecer os anciãos, dar um alimento equilibrado, manter o alvo, corrigir o que precisa ser corrigido, sem ferir as pessoas com o espírito errado. Fazer apologia à verdade, ser intrépido e ousado com os falsos mestres. Aí não dá para ter comunhão. Precisa corrigir o falso ensino com toda a autoridade, mas manter os irmãos aos pés do Senhor. Ser um cordeiro diante do Senhor e do rebanho, mas diante dos falsos mestres tem que ser um leão. Não pode ser condescendente com o espírito do erro e de engano. Então, queridos, em segundo lugar, nós temos o pastoreio no sentido administrativo local. Vamos só ler algumas passagens, enquanto nós temos o tempo. Atos capítulo 14, verso 23 em diante. Se você quiser só anotar, depois você pode olhar com calma, né? Depois que Paulo ele percorre aquela cidade pregando o Evangelho, no seu retorno àquelas cidades, em Listra, Derbe e Icônio, Atos capítulo 14, 23 em diante, diz que em jejum e oração, eles então promoviam presbíteros em cada cidade. Ou seja, irmãos, eles mantinham aqueles irmãos protegidos. Eu gosto, meu amigo Pedro Arruda está aqui. O Pedro Arruda é um dos irmãos mais velhos entre uma rede de comunhão de irmãos. Se eu não estiver enganado, mas cerca de 2.000 irmãos, mais ou menos, espalhados por essa grande São Paulo, inclusive por outros lugares. E eles também reúnem pelas casas. E é muito interessante que quando eu conheci eles, só fazendo esse parênteses, eles não eram nem católicos e nem evangélicos no sentido protestante. Para os católicos, eles não prestam muito porque eles estudam a Bíblia e creem no Espírito Santo. E não são idólatras. E para os evangélicos também eles não prestam muito. Porque eles acham que os evangélicos são mais idólatras do que os católicos. Pelo menos é o que eu percebo. E como é que nós vamos fazer, né? Porque os católicos estão unidos. E entre os evangélicos nós temos um pouquinho de divisão, só 200.000 denominações, aproximadamente, segundo o último censo. E eu encontrei esses irmãos caminhando pelas casas, enfatizando família, e eu fiquei maravilhado com isso. Nos tornamos amigos e eles nos suportam bastante, porque não é fácil andar com a gente. Isso dá muito trabalho. E eu gostei que um dia o Pedro, compartilhando, ele falou o seguinte, vou usar as minhas palavras, né, que a maneira do Senhor governar é através da koinocracia. Não é uma democracia. Aonde, o que vocês acham, irmãos? O que vocês acham? Não, isso é democracia. Isso é Laodiceia. E também não é uma teocracia falsa, aonde uma autoridade toma decisão por tudo, sem considerar o que o Espírito Santo está trabalhando no meio do povo de Deus. E isso não é bem uma teocracia. Ele crê numa koinocracia. Da onde vem isso? Atos capítulo 15, não precisa abrir. Pareceu bem ao Espírito Santo e... Quem que lembra? Isso é koinocracia. É o governo de Deus através da comunhão.
e especialmente daqueles irmãos que têm responsabilidade espiritual. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Amém? É por isso que o Senhor também colocou os anciãos nas igrejas locais, para acharem a vontade de Deus, e quando a vontade de Deus de fato é clara, existe o eco do Espírito Santo no coração de todo o rebanho. É aquela vontade confirmada, onde existe paz de que o Senhor está nos dirigindo. Então, queridos, os irmãos deixavam esses anciãos, e aí surge uma pergunta, mas como é escolhido esses anciãos? Vamos em Atos capítulo 20, verso 17. Paulo está em Mileto, cerca de 50 quilômetros de Éfeso, e ele manda chamar os anciãos da igreja em Éfeso, Atos 20, 17. E ele vai falar de muitas coisas, mas quando chegamos em Atos 20, verso 28, vamos olhar? Qual é a primeira tarefa que Paulo dá para esses irmãos que são anciãos? Qual é? Obrigado, irmãos. Olhai por vós. E em segundo lugar, por todo o rebanho. A primeira responsabilidade é manter esse núcleo de comunhão, de cuidado, de pastoreio mútuo, de proteção. Você vê que o governo de Deus ali, ou a liderança não está com um irmão, individualmente. Como é fácil a gente cair na tentação, como Paulo falou lá em Timóteo, né? Não neófito, para que não caia na soberba e na condenação do diabo. Ou seja, de essa soberba entrar no coração e exercer uma dominação sobre os irmãos, um autoritarismo sobre os irmãos. Mas o Espírito Santo escolheu irmãos amadurecidos, irmãos mais velhos, não no sentido de idade, mas no sentido de experiência. Os mais úteis para essa função não são aqueles que têm experiência administrativa no sentido terreno, mas sim são aqueles que são mais espirituais e conhecem a vontade do Senhor. O primeiro requisito é a espiritualidade, é maturidade, é conhecer o Senhor. Depois vêm as demais coisas, que seja marido de uma só mulher, governe bem a sua casa, como está lá em 1 Timóteo 3, em Tito 1 também. Porque mesmo o incrédulo pode amar a sua mulher, ter os filhos em obediência, não ser beberrão, não espancador, ter um bom testemunho dos de fora. Isso deveria ser o normal de todo ser humano, né? Mas o primeiro requisito, conforme o irmão Ni crê, é a espiritualidade e a maturidade cristã. Então, queridos, aí Paulo começa a falar isso, ele fala, olhai por vós e por todo o rebanho. Todo o rebanho ao qual, quem constituiu eles como bispo? O Espírito Santo. Ou seja, que entre os irmãos da localidade é o próprio Espírito Santo que levanta entre os irmãos aqueles que começam a ter encargo de cuidar do rebanho, de manter os irmãos unidos, de manter os irmãos vigilantes, alimentados. Não é por imposição. E fazendo um paralelo, em 1 Timóteo 3, Paulo fala assim, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, a primeira pessoa que tem que escolher é você mesmo, se você quer servir. Ter esse desejo de que o final da sua vida seja gasto em algo que vale a pena. Puxa, eu quero ser alguém que cuide dos irmãos, que honre o Senhor. Em segundo lugar, é o Espírito Santo que te encoraja, que te dá zelo, que te incomoda para visitar, que te incomoda para estudar a palavra, que te incomoda para avaliar o que os outros estão falando, se aquilo é assim, que te leva a cuidar dos irmãos. E você responde. Mas também a assembleia começa a perceber que aqueles irmãos de fato estão sobressaindo no sentido de serviço. E elas dão testemunho. E, em último lugar, aqueles irmãos que têm encargo com as igrejas, de visitar as assembleias para servir, eles percebem o testemunho que o Espírito Santo está dando desses anciãos no coração da igreja e neles também. Então nós temos esses 4 princípios aí para nos ajudar.
Alguém que não tem sentimento, não tem encargo, ele vai gerar um problema lá na frente se alguém convidar ele para servir. Não se pode fabricar anciãos. O Senhor falou: a seara é grande, são poucos trabalhadores. Escolha entre vocês, né? Se alguém já administrou bem uma empresa e tal, os mais velhos. Não. Orai ao Senhor da seara que envie trabalhadores à sua seara. Orai. E aí, irmãos, nós começamos a olhar essas coisas. Esse texto aí deve nos chamar a atenção. Porque Paulo fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Olha isso, irmãos. Ele comprou com seu próprio sangue. Quanto cuidado requer com essas pessoas que o Senhor juntou como rebanho. Pastorear, ou seja, alimentar. Quando o Senhor falou para Pedro: apacenta os meus cordeiros, no original, o sentido de apacentar é alimentar com aquela comida balanceada. E quando ele fala pastoreai, é um apacentamento mais no sentido coletivo, de manter a direção. Uma palavra que mantém um alimento balanceado para manter o povo unido e alimentado. Apacentamento e pastoreamento. Embora haja uma palavra no nível geral, mas isso precisa ser administrado a cada pessoa se elas de fato estão tocando e se alimentando. Uma mesma palavra, algumas vezes tem um ponto que fala com um irmão, fala com outro irmão, de maneiras diferentes. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? E aí, queridos, Paulo fala assim: porque eu sei isso, que depois da minha partida. O que Paulo fala que ia acontecer depois da partida dele? Tem lobo vindo de fora. Isso vai ter sempre. Então são os falsos mestres, os hereges, enfim, poderiam ser aqueles judeus. Isso está claro. Mas o que mais que Paulo fala? E que dentre vós quem, irmãos? O rebanho ou aquele corpo de anciãos? Paulo está falando com quem? De Mileto ele mandou chamar quem? Toda a igreja ou os anciãos? Os anciãos. Então quando ele fala dentre vós mesmo, para quem que ele está falando? Para aqueles irmãos que estavam ali. Dentre vós mesmo, o que ia acontecer? Se levantarão, olha aí o que Paulo está dizendo. Então, irmãos, toda pessoa que tem uma, digamos, inclinação à liderança, mas ela se isola, ela está sendo um pretendente a se tornar um lobo. Um dos sintomas de um lobo é que ele não permite ser pastoreado. A vida dele é assim, enigmática. Parece um 007, ele é um agente secreto, aquela coisa assim. Quando você pensa que é isso, não é isso, é aquilo. Quando você pensa que tocou, mas não tocou bem, sabe? Como eu perguntei, irmão, você foi lá? Ele falou, quase. Ué, quase? Você foi ou não foi? Não, quase. Então, parece meio camaleão, sabe? Irmãos, todos precisamos nos lembrar que somos ovelhas. A primeira função daqueles que o Senhor coloca nas localidades como anciãos é que eles precisam estar sendo pastoreados e cuidados e alimentados. E quando for falar o rebanho, a palavra não é de um ou de outro, é a palavra de Deus. Que nós precisamos estar orando junto, irmãos, o que o Senhor quer conduzir. Por mais que alguém tenha mais encargo na palavra, mas os irmãos entenderão, poxa, nós temos irmãos que estão zelando de nós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Os outros se levantam e falam, irmãos, essa é uma palavra do Senhor para nós. E aí nós vamos ver, irmãos, assim como Jesus tinha 2 esferas ou 3 de ministério, como eu estava falando ontem, 3 esferas, mas falando em relação aos anciãos, a responsabilidade dos anciãos na cidade é por toda a cidade. Essa é uma esfera ampla. Mas a esfera restrita é que ele tem responsabilidade com algumas pessoas que Deus confiou a ele. Você não consegue alimentar minuciosamente todo mundo. Ou seja, que o governo da igreja local não requer sobre o ombro de um irmão,
mas requer sobre esse corpo de anciãos que o Senhor colocou. Essa é uma responsabilidade ampla. E como o inimigo é bom de fazer um irmão perguntar uma coisa para um ancião isoladamente e depois perguntar para o outro. Se ele puder discordar desse, maravilha, vamos ter uma divisão. Por isso que tem coisa que os anciãos devem falar, irmãos, nós estamos orando e vamos ter comunhão. Depois nós vamos compartilhar sobre isso. E às vezes falar, não temos clareza ainda sobre isso. Porque pode haver um choque entre os irmãos. E aí, irmãos, o que acontece? Mesmo entre aqueles que estão servindo na localidade, existem pessoas que Deus confiou a uns e a outros. O rebanho é um, mas as funções ministeriais são diferentes. Ao mesmo tempo que o evangelista ganha alma, ele pode espalhar almas. E os pastores mantêm aqueles irmãos mais unidos. Muito interessante que quando Pedro saiu da prisão, ele foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, no capítulo 12 de Atos. E ele fala, olha, avisa aos irmãos e a Tiago e os irmãos que estão com ele. Ou seja, a igreja em Jerusalém é uma só, mas existiam irmãos que estavam com Tiago. Tinha irmãos que estavam com João. Tinha irmãos que estavam com Pedro. Não divididos, mas são bairros, são regiões, são ministérios, que o rebanho é um. Mas o Senhor usa esses irmãos para transitar entre os rebanhos, entre o rebanho. E eles conseguem ter esse equilíbrio entre eles e saber que Deus confiou alguns a eles. O Senhor uniu alguns irmãos com Paulo. E eles continuaram com Paulo, mas não uniu com Pedro. Com Pedro ele uniu outros. Às vezes nós queremos controlar as pessoas. Você fica aqui, você fica ali. Você vai andar comigo. Ô irmãos, quem coordena o corpo de Cristo? É a cabeça, ninguém mais pode fazer isso. Tem que ter sensibilidade que os relacionamentos são espirituais. E nesse sentido, me desculpe a liberdade, cuidado para não ser tão localista. Porque às vezes tem irmãos que moram em outro estado que você tem mais afinidade e comunhão com ele do que os irmãos que estão na sua cidade. Ele não é daquela igreja local, mas ministerialmente ele é teu companheiro. Às vezes não por uma função local, mas por uma função extra-local. E nós somos, às vezes, tão ortodoxos, se o irmão mora no limite da cidade, 10 metros para dentro da cidade seguinte, falar, irmão, você não pode congregar lá, você tem que congregar em tal lugar, porque você é daquela igreja. Mas espiritualmente ele está sendo alimentado ali. E nós somos uma seita, às vezes. Que nós somos rigorosamente fundamentalistas em assuntos que não são fundamentais. Que substitui o que é fundamental, o que é Cristo. Não importa se a pessoa está morrendo, né? Ela tem que obedecer àquela doutrina, mesmo que não seja bíblica. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, queridos, olhai por vós. Nós, como disse Tozer, né? Nunca ouça um homem que não ouça a Deus. Nunca se sujeita a uma pessoa que não está sujeita aos outros. Por mais que os irmãos sejam mais maduros, nós precisamos entender que o nosso estilo de vida como servo fala mais alto que nossa mensagem. Que o Senhor guarde e ganhe o nosso coração. Eu vou mencionar os outros versículos por causa do nosso tempo que está acabando. Em 1 Coríntios 12, 27 em diante, Paulo vai falar dos dons. E tem um dom que é chamado governo. A raiz dessa palavra no grego significa condutor, alguém que está à frente, mas ela tem uma outra aplicação maravilhosa, que é da mesma raiz que vem a palavra leme, de uma embarcação. Ela está embaixo da embarcação, de um navio. E o capitão pode conduzir o navio e aquele leme vai responder para que a embarcação siga no seu curso normal. Em outras palavras, porque não temos democracia, mas koinocracia, existem muitos dons, mas existe aquele dom que o Senhor colocou sobre os ombros de alguns. E essa é a função dos irmãos que são presbíteros, de exercitar ou representar o governo espiritual. Só que a maneira de fazer isso é por baixo, é sendo servo,
é representando a autoridade espiritual para servir e não para controlar. Um pensador chamado Antônio Gilberto, das Assembleias de Deus, um teólogo, ele falou uma coisa muito preciosa. Ele disse o seguinte: quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humilde nós seremos. São os cachos mais carregados de frutos os que mais se abaixam. Ou seja, irmãos, os irmãos mais maduros são aqueles que mais andam abaixo. E as pessoas conseguem tocar em Cristo. Mas quando você pega alguém que está muito lá em cima, quase inacessível, quase um querubim, isso não representa espiritualidade nem maturidade. Então aqueles irmãos que o Senhor coloca para servir são leme. Eles estão ali pegando ferrugem, água, peixe, estão sujeitos a tudo porque eles foram colocados para sustentar o testemunho do Senhor entre os irmãos. Às vezes, irmão, na hora da crise, aqueles que pareciam ser os mais espirituais são aqueles que abandonam o rebanho, e aí a gente vê que realmente não era bem assim. Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo escreve à igreja em Filipos que estavam com os bispos e diáconos e todos os santos. Isso deve ser um exemplo de vida de igreja normal. A igreja na cidade, que são os santos, incluindo todos os irmãos, e ali nós temos esses anciãos que são os supervisores com os diáconos. Filipenses capítulo 1, verso 1. 1 Tessalonicenses 5, de 12 em diante, Paulo fala que é para a gente ter em apreço aqueles que trabalham entre nós, especialmente aqueles que nos exortam, e tem mais uma palavrinha aí que a gente não gosta dela. Alguém lembra o que é? Admoesta. Desculpe, irmãos. Um problema é a falta de pastores adequados. Mas outro problema são ovelhas, ovelhas que não se permitem ser apacentados. Eu ouço direto de Deus: o irmão quer mandar na minha vida. O que você tem com isso? Só falta xingar. Irmãos, nós somos rebanho. Meu sogro falava, e eu tive que ouvir, porque é verdade: quem não ouve conselho, ouve, coitado. Entendeu? Esse é o melhor sogro que eu tenho, esse aí, viu? Quem não ouve conselho, ouve, coitado. Na multidão de conselheiros há segurança. Muitos irmãos causam transtorno a eles e aos demais porque não ouve conselho. E não é somente conselho para a vida individual ou decisões mais sérias, mas conselhos de que às vezes queremos fazer coisa que toca na administração da igreja. E sem perceber a gente já fez problemas graves. Irmão, está conosco o irmão X e vamos passar a palavra para ele. Tem irmãos que falam assim: irmãos, a igreja é o corpo, ela é livre. Nós não estamos num sistema. Então, irmão, pode falar. Aí às vezes você põe um filho do diabo no meio da assembleia. Não é assim que a coisa funciona. Essa é uma decisão dos irmãos mais velhos. Quando tem essa libertinagem, isso aí é um terreno fácil de espíritos enganadores entrar no meio dos irmãos. Então nós temos essa palavra, em Tito capítulo 1, verso 5, Paulo fala: por essa causa eu te deixei em Creta, para colocar em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer presbíteros como já te mandei. Tiago capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? O que tem que fazer? Chame os presbíteros. 1 Pedro capítulo 5 nós já lemos. E finalmente Hebreus capítulo 13, versos 7, 17 e 24. Que a Bíblia fala que é para a gente honrar os nossos guias. Tem versões que falam chefes, tem versões que falam pastores. Nós não devemos estar muito preocupados com a terminologia em si, mas sim com o nosso coração, de entender que o Senhor é o nosso pastor e Ele colocou irmãos entre nós para nos manter alimentados, protegidos, cuidados. Claro que no primeiro verso, verso 7,
esses pastores são aqueles que pregaram e morreram, e o autor aos Hebreus está mencionando para eles atentar para a maneira de vida que eles levavam e guardar esses irmãos em prestígio. Então, em primeiro nível do pastoreio, o pastoreio apostólico; o segundo nível, o pastoreio administrativo numa assembleia; e o terceiro nível é o pastoreio geral ou o pastoreio da comunhão. É a gente entender que não devemos cometer aquele erro que às vezes as pessoas falam só eu não sou pastor, então isso não é problema meu. A necessidade daqueles irmãos. Em um sistema se pensa assim, eu dei o dízimo e tem um irmão que é assalariado, então ele que cuide do rebanho. Quando a gente fala assim, irmãos, nós estamos nos tornando discípulos de Caim. Quando o Senhor perguntou para Caim, Caim, cadê o seu irmão? Você lembra o que Caim respondeu? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Você é sim. Pelo menos você deveria ser. Nós devemos entender, irmãos, que como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, nós devemos nos amar uns aos outros ao ponto de dar a vida pelos irmãos. Lembra-se que o pastor está dentro de você. Não precisa ter um título, uma comissão, não, você só precisa amar os irmãos. Essa palavra, esse termo de cuidar uns dos outros, ou servir uns aos outros, aparece cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. Cuidar uns dos outros, alimentar uns aos outros, cooperar uns com os outros. Então, todo o corpo deve estar engajado nisso, de manter-nos uns aos outros alimentados, cuidados, protegidos, orar uns pelos outros. E chegando ao fim, nós temos alguns níveis de ovelhas no rebanho. João fala de filhinhos, jovens e pais. Somos ovelhas. Mas essas são ovelhas saudáveis, nós também temos ovelhas doentes. E Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5, temos ovelhas fracas que nós devemos sustentar. Mas nós temos a desanimada que devemos encorajar. E temos as desordeiras que devemos encorajar, sustentar, admoestar. Esse é o trabalho dos irmãos mais velhos. Às vezes o irmão está numa desordem e a gente está sustentando. Ele está pregando divisão, está pregando heresia, ele está indisciplinado. E além disso, existe a questão de pecados. Lá na igreja em Corinto, Paulo fala que os irmãos estavam tão inchados que eles não viram que tinha um jovem tendo um caso com a madrasta que nem entre os gentios havia. E ele mandou exercitar disciplina. Então, em relação aos pecados, nós temos disciplina moral e disciplina doutrinária. São ovelhas, mas estão em pecados ou em heresias. E eu vou terminando por aqui, que eu me preocupo muito com isso. Ovelhas ou líderes contaminadas com espírito de erro, que às vezes não são aqueles pecados grotescos. Esse texto nós vamos ler, 2 Coríntios capítulo 7, o verso 1, que ele fala que temos que nos purificar, não só do corpo, de pecados em relação à carne, mas também de contaminação no espírito. Ué, irmãos, mas se o nosso espírito é o lugar onde o Espírito Santo habita, podemos ter contaminação no espírito? Está vendo? Ou seja, às vezes tem uma relação espiritual com espíritos errados. E tem muita gente com um espírito errado. Existe um livro, não lembro se está em português, talvez o Mondino deve conhecer, outro irmão, chamado Transferência de Espíritos. Eu li quando eu estive na Colômbia em 97 e adquiri esse livro lá. Emprestei e não me devolveram. Será que foi algum de vocês? Depois vocês veem aí. Vê lá os irmãos de Joinville, lá. Não me devolveram. Isso é quase pecado para a morte, viu, irmão? Nunca mais achei isso aí. Mas é um pastor antigo, acho que é Alex, o nome dele, se eu não estiver enganado. Faz
quase 20 anos já, né? Mas, enfim, esse irmão ficou preocupado, é um ancião, por que algumas assembleias vão tão bem e, de repente, os irmãos se dividem e tem problema de adultério, entra heresia, uma anarquia e acaba aquilo tudo. E ele ficou preocupado. E ele, estudando a palavra e orando, o Senhor abriu os olhos dele para aquele acontecimento, quando os 12 espias vão ver a terra de Canaã, e eles voltam, e aqueles 10 espias falam, de fato, tem os cachos de uva e tal, mas encontramos os gigantes lá. E eles começam a amaldiçoar a terra, ou mostrar os lados negativos da terra. E vocês lembram o que aconteceram? Eles semearam rebelião no coração de toda aquela congregação de cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. E eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés. E aí Josué e Calebe se pôr diante do povo. Falou, não é assim. Nós vamos fazer deles pães. O Senhor mandou a gente entrar. Mas a congregação já tinha sido inflamada por espíritos de rebelião. E o Senhor falou que todos eles daquela geração iam morrer ali, não iam entrar na terra de Canaã. E ele ia levantar uma nova geração daqueles que eram de 20 anos para baixo, e a geração de Josué e Calebe. E diz porque sobre Josué e Calebe pousou um outro espírito. Cuidado com o espírito que está pousando em você. Em outras palavras, irmão, esse irmão viu que assim como aqueles 10 espias, existem pessoas que são filhos de Deus, e alguns não. Mas que eles deram lugares a espírito enganadores, a espírito errado. E quando eles vêm à assembleia, eles vão embora, mas aqueles espíritos ficam. Por isso que nem todo mundo pode pôr as mãos sobre nós, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, e não pode tomar o lugar de abrir a palavra ao povo de Deus. Temos que provar os espíritos, provar os apóstolos, julgar as profecias. Não está isso na Bíblia? E por isso deve haver irmãos entre nós mais maduros para nos ajudar. Eu nunca vou esquecer, eu sei que eu estou no meu limite aqui já. Mas no Rio de Janeiro, onde morei, e éramos muitos irmãos no começo, em 93, 92 até 94. E uma vez chegou um homem lá e pregou no meio da assembleia, eu não estava. Acho que, na verdade, foi um pouquinho antes de eu mudar para lá. E houve uma movimentação espiritual muito grande, irmãos receberam dons do Espírito, tiveram visões e falaram língua, foi uma coisa extraordinária. E aí um dos irmãos que eram anciãos não estava. E quando ele chegou em casa, a casa dele estava cheia de irmãos. Ele olhou aquilo e falou, será que aconteceu alguma coisa? Mas não era que os irmãos receberam esse homem que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Era quase um anjo, sabe? Tanto poder que ele tinha. E aí receberam na casa desse ancião, eles comeram e tudo, mas o Senhor falou com esse ancião, não fui eu quem enviei. E ele tem espírito errado. Eu vou resumir a história. Esse homem foi ficando e assumiu as mensagens e foi tomando conta. E a assembleia ficou seduzida por esse homem e passou a ficar contra os irmãos que eram mais velhos, porque achava que esses irmãos queriam diminuir o outro. Um belo dia esse homem sumiu, foi embora do jeito que ele chegou. Ele molestou de 2 jovens, ele era homossexual, ele roubou dinheiro, ele roubou alguns bens, e até aí isso não é o problema de ter levado as coisas, mas ele deixou um espírito de prostituição. Nós, aí sim, eu já estava, ganhamos umas 15, 20 pessoas para o Senhor na favela da Rocinha. Irmãos, em pouco tempo, aqueles novos convertidos, eles caíram em pecados terríveis. Uma vez, a gente sempre ensinava ali na Rocinha, esses irmãos estavam ali e eles resolveram dormir por lá, uns 12 mais ou menos, eram pessoas queridas. E pela madrugada, um levantou para ir no banheiro e quando foi, tocou no outro e tocou numa outra, e eu vou resumir a história. Eles caíram em pecados terríveis. Nunca mais conseguimos recuperar aqueles jovens.
Até pouco tempo atrás, acho que 2 ou 3 deles voltaram. Eram uns 20. E outra coisa, irmãos, vários casais se separaram. Vários jovens caíram em pecado de prostituição. Vários homens traíram suas esposas. Aquele homem foi embora, mas o espírito ficou, porque os irmãos abriram para ele ministrar a palavra e orar. E entre palavras, as palavras são roupas de espíritos. Existe conteúdo espiritual por detrás da palavra. E temamos que na terra existam mais demônios e espíritos do que ser humano. Pode ser, como aconteceu com aquele gadareno, que uma única pessoa esteja com muitos espíritos acompanhando. E às vezes nós lidamos com espíritos e achamos que estamos lidando só com uma pessoa muito querida, e não é. Por isso, irmãos, que existem pessoas com espírito errado. E nós precisamos ter comunhão com o núcleo de irmãos na nossa cidade, mas não vai abrindo a guarda muito rápido. Procure saber quem são os irmãos, de onde eles estão vindo, por que estão vindo, com quem eles têm comunhão e, sobretudo, os fundamentos da fé. Antes da gente abrir-se muito rapidamente, porque hoje nós estamos com fome, qual que é a nossa tendência? Aleluia, então vamos, que está tudo bem. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Confiram essas coisas, o que você achar que não procede do Senhor, jogue fora, ou guarde, que pode ser que lá na frente, talvez alguma coisa sirva e hoje a gente não está vendo direito, né? Mas vamos considerar isso, irmãos. Eu nunca me esqueço que um dia eu peguei um livro para ler, risquei quase tudo. Depois de 10 anos eu peguei aquele livro e tinha que passar o liquid paper em tudo também, que o problema estava em mim. Vamos nos pôr de pé e vamos orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos submeter o nosso coração diante de Ti, como ovelhas do Teu rebanho. E nós pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, a nossa mente, de tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, realmente, somente aquilo que é Teu para o nosso momento, possa permanecer conosco. Mas nós, do profundo do nosso coração, o nosso grande desejo é sermos rebanho alimentados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, sermos apacentados por Ti e trazer alegria para o Senhor. Nós queremos e desejamos que em cada cidade haja o testemunho do Senhor, aquela noiva sendo adornada para o encontro do noivo, o lugar da habitação do Senhor. Por isso, abençoa cada cidade, abençoe os irmãos. Ó Deus, e que esses 3 níveis de pastoreio nós possamos experimentar em verdade. Que o Senhor envie aqueles irmãos com encargo extra-local para nos ajudar com a palavra e com o apacentamento. E o Senhor também levante e confirme aqueles que já são anciãos na nossa localidade, para que eles possam proteger, alimentar, zelar, Senhor, corrigir. Ó Senhor, e também ajuda cada um de nós a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, e assim o Senhor ter maior glória entre nós nesses dias. Nós agradecemos ao Senhor e entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Em nome de Jesus.